Olá, pessoal! Nesse primeiro bloco, a intenção aqui é que a gente consiga apresentar o edital de processo civil para a prova da SEDESH, ok? Só lembrando, a prova será em março, tá? O conteúdo de processo civil é bem enxuto, então é uma disciplina que vocês podem aproveitar para gabaritar, porque provavelmente nós não teremos tantas questões assim de processo civil e o conteúdo é bastante enxuto, dá para você abordar todo o edital, tá? Que no nosso curso nós abordaremos todo o edital, sem dúvida, realizando questões, ok? Lembrando sempre que a IBRAE, que é a banca específica para o concurso da SEDESH, não é uma banca comum, é uma banca, inclusive, que nós temos dificuldade, né, de encontrar questões sobre processo civil, sobre temas específicos do edital, mas isso não impede que nós utilizemos outras questões de bancas próximas para que a gente consiga aqui realizar o exercício e fazer aquela revisão e fixação do conteúdo, beleza? Eu trouxe aqui para vocês, vem comigo para a tela, eu trouxe aqui para vocês o edital, tá? Os tópicos do edital de processo civil. Como vocês podem perceber, pessoal, para processo civil, nós temos 7 pontos, tá? 1, da gratuidade do justiça, 2, dos procuradores, 3, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 4, do amicus curiae, 5, da defensoria pública, 6, da tutela provisória de urgência de evidência e 7, da revelia. Esse cronograma, esse edital aqui de processo civil, ele tá muito tranquilo, tá? Nós não temos aspectos polêmicos aqui que serão cobrados nas provas. E aqui o que a gente percebe do edital? Que a banca, ela tá buscando cobrar assuntos que são próximos, que são sensíveis para a área social, ok? Para a área de assistência social. Então, nós vamos falar muito de defensoria pública, nós vamos falar muito de tutela provisória de urgência, ok? Os pedidos de liminar, eles são muito frequentes quando nós estamos falando desses pedidos muito sensíveis à área social, tá bom? Quando a gente vai falar aqui do concurso, eu quero fazer só um esqueminha aqui com vocês, porque o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que quando vocês vão organizar e quando vocês estiverem montando o ciclo de estudos de vocês, eu quero que vocês observem 3 pontos. Eu quero que vocês observem o ponto 1, que é o ponto propriamente do estudo. Então, aquele ponto em que você está começando, conhecendo, aprofundando a matéria, compreendendo o conteúdo, ok? Eu quero que vocês utilizem dentro do seu cronograma, dentro do seu ciclo, uma etapa de revisão e uma etapa de aplicação, ok? Que aqui para o concurso público a gente vai realizar a resolução de questões, ok? Aqui, quando a gente fala de mapa mental, ou de revisão, perdão, eu quero que vocês utilizem mapa mental, e aí é que eu sugiro que vocês utilizem mapa mental, tá? Porque qual é a ideia aqui, pessoal? Quando vocês vão estabelecer esse ciclo, tá? E aí quando vocês forem montar o cronograma de estudo para vocês, focado em processo civil, vocês vão ter aqui o conteúdo da disciplina nas aulas, vocês podem utilizar os materiais em PDF que a gente disponibiliza, ou um outro material que você esteja utilizando para aprofundar no conteúdo. Então, você tem ali a primeira fase do seu ciclo, que é uma fase de estudo, que é aquele primeiro contato com a matéria, que você está às vezes até numa atitude um pouco mais passiva de receber informação, mas nada impede que enquanto você está estudando, você vá grifando, ou enquanto você está assistindo aula, você vá anotando os pontos mais importantes, de modo que você monte o seu próprio material de revisão, tá? O foco e o objetivo do seu material de revisão tem que ser a sua última semana antes da prova. Por quê? Na última semana, ali nos últimos 15 dias, talvez, a depender do seu conteúdo, ali do conteúdo que você precisa revisar, o ideal é que você tenha o seu material de revisão e você faça uma revisão de todo o conteúdo, tá? É extremamente importante, e para qualquer processo de estudo, tá, pessoal? É extremamente importante que você coloque dentro do seu ciclo a etapa de revisão.
Beleza? Além dessa etapa de revisão, eu quero que você acrescente aí no seu ciclo uma etapa de aplicação, que é aquela etapa em que você vai resolver questão. Como é que a gente monta? Eu costumo aqui montar as minhas aulas. Eu coloco todas essas etapas dentro da aula, de modo que com o material da aula você consegue ali realizar todas as etapas do seu ciclo, beleza? Antes disso, vamos voltar aqui para o nosso edital, porque como eu falei para vocês, processo civil é um conteúdo bastante enxuto. E aí aqui, o que eu quero que vocês percebam? Dentro desse edital, nós temos sempre a leitura da lei seca, né? Sempre nós vamos ter aqui, ó, a leitura da lei seca. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Da gratuidade da justiça, nós temos do artigo 98 ao 102 do CPC. Dos procuradores, nós temos os artigos 103 a 107 do CPC. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 133 a 137 do CPC. Do amicus curiae, nós temos o 138 do CPC. Da Defensoria Pública, 185 a 187 do CPC, da tutela provisória de tutelas de urgência de evidências, e evidência, perdão, 300 ao 311 do CPC, e da revelia nós temos do 290, perdão, aqui, pessoal, é 294 ao 311, ok? E quando a gente fala da revelia, a gente tem aqui o 344 ao 346, tá? Então, esses aqui são os artigos que vocês precisam ler. Dentro desse seu ciclo de estudo, você pode colocar também lei seca, tá? Lei seca, pessoal, ela não cai não, ela despenca em concurso público. Então, monta o seu cronograma de modo que para cada conteúdo você consiga cumprir essas 4 etapas, ok? O que eu fiz aqui para vocês nesse material? Eu coloquei para vocês todos aqueles artigos que eu citei aqui em cima, ó. Aqui em cima eu coloquei para vocês os intervalos dos artigos que vão cair, tá? E aqui eu coloquei para vocês nesse primeiro material todos os artigos da prova, tá? Todos os artigos mais importantes de cada conteúdo. Vocês vão perceber, pessoal, que não são muitos artigos não, tá? Nós temos um intervalo relativamente até pequeno de artigos, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de mapa mental, na verdade é mais um esqueminha do que um mapa mental, de exemplo aqui para vocês, para que vocês elaborem, tá? E aqui a gente utiliza esses esqueminhas nas nossas aulas para que vocês elaborem. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de tabela de prazo, tá? As bancas adoram prazos, então aqui, por exemplo, eu coloquei prazos, tá? Quando a gente fala de tutelas provisórias de urgência. Então, aqui eu coloquei os principais prazos, tá? Aqueles que costumam cair de fato na prova, para que você decore, até para você, às vezes cai na prova lá 10 anos, você vai lembrar que não tem nada aqui de 10 anos e já marca errado. E trouxe aqui para vocês uma foto, tá? De um mapa mental que eu fiz à mão. Eu fiz esse mapa mental à mão para que vocês percebam como, em geral, eu costumo fazer o meu mapa mental, tá? E aí, como dica, para que vocês elaborem o seu próprio mapa mental ou utilizem esse aí mesmo quando a gente fala de tutela provisória. Beleza? Vem aqui para a tela comigo, pessoal. Só finalizando aqui esse mini bloco introdutório, tá? Sobre o edital da SEDEST, sobre o conteúdo de processo civil que será abordado aqui no nosso curso, tá? Então, o conteúdo de processo civil, ele tá bem tranquilo, é um conteúdo dado, é um conteúdo muito simples, tá? Talvez o conteúdo mais extenso é o de tutela provisória de urgência e aquele que a gente tem uma aposta de que vai cair, porque ele é, de fato, o que na prática ali da área social, do serviço social, você vai acabar utilizando como operador do direito. Beleza? Foi um grande prazer, pessoal. E aí, qualquer dúvida, manda aí para a área do aluno, ok? Nós estamos à disposição, a equipe do GRAN está à disposição para facilitar e garantir a sua aprovação, ok? Então, até o próximo encontro aí. E aí, só me apresentando, né? Esqueci de me apresentar no início. Meu nome é Fernanda, tá? Sou professora Fernanda aqui do GRAN, Fernanda Rocha, e vou aqui trabalhar com vocês diversos tópicos de processo civil, ok? Até o próximo encontro.
Olá, pessoal, sou a professora Fernanda Rocha, ok? Vou trabalhar com vocês a disciplina de processo civil, ok? E nesse bloco, nessa aula, nós iniciaremos o conteúdo de tutela provisória de urgência. Esse é o conteúdo que nós iremos trabalhar aqui nesse primeiro bloco, tá? Tutela provisória de urgência. E antes da gente começar a falar do conteúdo propriamente dito, eu quero voltar um pouquinho para a gente resgatar alguns conceitos muito importantes dentro do processo civil para que a compreensão do que é a tutela provisória de urgência fique bem clara para vocês, tá? Vem aqui para a tela comigo, eu trouxe aqui para vocês, ó, dentro do nosso material, a palavra tutela. Esse é o ponto de partida do nosso estudo, tá? Olha só, vem aqui comigo, pessoal, o que é tutela? A tutela é o que a gente busca do poder do Estado, é o que a gente busca do Estado, é a jurisdição estatal. O objetivo do cidadão procurar a jurisdição estatal é obter a tutela, é obter um bem da vida. Então, quando eu proponho, por exemplo, uma ação contra João, que está me devendo R$ 50, o que eu espero do Estado? Eu procuro a jurisdição, eu exerço o meu direito de ação para conseguir do Estado a tutela. A regra, a ideia, o processo civil, ele nasce para que alcancemos a tutela definitiva, para que alcancemos a tutela principal. Então, quando eu proponho uma ação querendo cobrar R$ 50 de João, a minha tutela definitiva é obter os R$ 50 que João me deve. Essa é a regra, essa é a ideia. Então, a regra, o processo civil, ele é pensado para que você tenha do Estado, para que a jurisdição, quando você exercer o seu direito de ação, você tenha uma tutela. Essa tutela, ok, que em regra é definitiva, ela pode excepcionalmente ser provisória, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Vem aqui para a tela comigo. Tô trazendo aqui para vocês, então, essa tutela, tá? Que é o bem da vida, é o objeto, é aquilo que eu busco do Estado, é aquilo que eu quero que a jurisdição me devolva, me conceda. Ela pode ser definitiva, e essa é a regra, ok? Essa é a regra, e ela pode ser provisória. Ela será provisória excepcionalmente. Então, ela será provisória como uma forma de exceção, tá? Eu vou pegar aqui uma tela em branco só para a gente entender a importância da tutela provisória. Vamos começar aqui com a tutela definitiva, tá? Vamos pensar aqui o seguinte, vou pegar um exemplo aqui com vocês sobre plano de saúde, que é muito comum a gente ter ali dentro dessa tutela definitiva. Vamos supor que eu preciso que o plano de saúde realize a cobertura de um determinado procedimento, ok? E esse procedimento, o plano de saúde se recusou a realizar a cobertura e eu vou pedir para o juiz que obrigue o plano de saúde a realizar essa cobertura. Quando a gente está exercendo, quando a gente está buscando a tutela definitiva, qual é o caminho que nós fazemos para obter essa tutela definitiva? Eu tenho a petição inicial. Depois da nossa petição inicial, eu tenho citação do réu. Depois da citação do réu, eu tenho todas as respostas do réu, então eu tenho todos aqueles mecanismos de defesa que estão ali à disposição do réu. Depois eu tenho uma tentativa de conciliação, tá? Então eu tenho uma tentativa de conciliação. Se ela for frustrada, eu vou ter a instrução processual. Depois da instrução processual, eu tenho a sentença. Depois da sentença, eu posso ter vários recursos, ok? Depois que há o trânsito em julgado, eu ainda vou ter o nosso procedimento de execução, ok? Aqui no nosso caso, será o cumprimento de sentença, tá? O que eu quero que vocês percebam, pessoal?
A tutela definitiva, e até para que a gente garanta direitos constitucionais, a tutela definitiva, ela tem um processo, que é um processo que por mais que esteja ali dentro da duração razoável do processo, não é um procedimento rápido, é um procedimento que pode demorar bastante. Então, nesse exemplo aqui, vamos voltar, eu estou contra o plano de saúde, pedindo para que o Estado obrigue o plano de saúde a realizar a cobertura de um determinado procedimento. Vamos supor que eu preciso fazer uma cirurgia, ok? Vamos supor que eu preciso retirar a tireoide. E o plano de saúde alega que não está ali dentro do prazo de carência. Eu entendo que está dentro do prazo de carência e proponho uma ação pedindo para o juiz obrigar o plano de saúde a realizar a cobertura desse procedimento. Nesse meu exemplo, não há nada de urgente. Eu posso esperar o trâmite normal do processo, tá? Que é a regra. Então, a regra é que eu espere e que eu cumpra todas as fases do processo, porque a gente tem uma garantia constitucional de contraditório e ampla defesa. Agora, eu vou pegar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu sofri um acidente de trânsito agora e eu preciso fazer uma cirurgia hoje, senão eu corro o risco de morrer. Se eu não realizar esse procedimento cirúrgico agora, eu corro o risco de morrer. E aí, o que acontece? Chego lá no hospital, tô no hospital, e o médico solicita aquela cirurgia e o plano de saúde nega. Quando eu vou propor essa ação, falando, excelência, eu preciso dessa cirurgia agora, senão eu vou morrer, eu posso esperar o trâmite normal do processo? Não. Por que eu não posso esperar o trâmite normal do processo, pessoal? Porque se eu esperar petição inicial, citação do réu, contestação, tentativa de conciliação, instrução processual, esperar o juiz da sentença, esperar todos os recursos que as partes podem interpor e depois eu ainda esperar todo o procedimento de execução, eu vou ter morrido. Provavelmente eu vou ter morrido ali na contestação. Então, o que acontece? Em alguns casos excepcionais, eu preciso que o Estado, eu preciso que a jurisdição me antecipe, que a jurisdição, que o Estado garanta o bem da vida, proteja o bem da vida, enquanto todo esse trâmite ele vai ser seguido. Porque se o juiz, percebendo ali que há uma probabilidade do direito, ou seja, eu levo indícios para o juiz de que o plano de saúde está errado, eu levo indícios para o juiz de que se ele não obrigar o plano de saúde a me conceder hoje essa cirurgia, eu levo um laudo médico lá para o juiz dizendo assim, excelência, se a paciente não realizar a cirurgia hoje, ela vai morrer. Se eu levo esses indícios para o juiz, qual é a obrigação do juiz? Proteger o bem da vida. Porque não adianta nada uma sentença, uma decisão transitada em julgado daqui a 2, 3 anos, dizendo que eu ganhei, dizendo que eu tinha o direito àquela cirurgia, se eu já tiver morrido. Então, quando o bem da vida, tá? Esse bem da vida, ele corre risco, em relação à demora na proteção daquele bem da vida, eu tenho uma tutela provisória. Vem aqui para a tela comigo, pessoal. Então, aqui, ó, quando a gente fala de tutela provisória de urgência, o tempo, ele é determinante. Então, quando o tempo, ele é determinante, quando eu não posso seguir todo esse trâmite aqui, a gente tem a tutela provisória de urgência. E essa tutela provisória de urgência, pessoal, ela pode ser concedida em qualquer momento. Ela pode ser concedida a qualquer momento. A qualquer momento, o juiz pode conceder essa tutela provisória de urgência. E é esse procedimento de tutela provisória de urgência que a gente vai estudar aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Quando a gente fala da tutela definitiva e a regra, quando a gente fala da tutela provisória e exceção, a gente tem duas espécies, tá? A de urgência e a de evidência, tá? Aqui dentro do nosso estudo, a gente vai separar, primeiro a gente vai estudar a de urgência e depois a gente estuda a de evidência. A de evidência tá lá no 311 do CPC, tá? Aqui como
artigos, disposições gerais, as duas espécies de tutela, a gente tem o 294 a 299, tá? Do CPC. Para tutela provisória de urgência, a gente tem do 300 ao 310, beleza? Então, a gente vai primeiro estudar a tutela provisória de urgência e depois a tutela provisória de evidência. Quando a gente fala da tutela provisória de urgência, é nesse ponto aqui do meu esquema que eu quero que vocês foquem. Eu tô só apresentando um panorama. A gente vai estudar cada uma dessas de forma específica, tá? A nossa tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar e ela pode ser antecipada, tá? E as duas podem ser tanto antecedente quanto incidental, tá? A gente vai ver todas essas diferenças, fiquem tranquilos, tá? Continuando aqui, vamos falar dessa tutela provisória de urgência. Quando o CPC, ele inicia a sua regulamentação da tutela provisória, ele já fala pra gente exatamente o que eu coloquei ali naquele nosso esquema. Ele vai falar que a tutela provisória, que é exceção, pode fundamentar-se em urgência, em que o tempo será determinante, ou evidência. A evidência aqui, o determinante é a probabilidade do direito, ok? É a probabilidade do direito, é a certeza do direito e o próprio tempo. As duas estão ligadas aqui ao efeito do tempo no processo, beleza? E aí aqui, olha o que diz o parágrafo único do 294. A tutela provisória de urgência, ele fala aqui pra gente exatamente o que está no nosso esquema. Fala que ela pode ser cautelar ou antecipada. Olha só o que fala aqui o 294. A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada e pode também ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O que eu quero que vocês percebam? Aqui, ó, quando eu coloquei o momento do processo, ou seja, a tutela provisória, ela pode ser concedida em qualquer momento desse nosso esquema. Se ela for concedida, deixa eu colocar aqui, ó. Se ela for concedida antes da petição inicial, se ela for antes da petição inicial, ela será antecedente. Ou seja, ela antecede o próprio processo. Se ela estiver na petição inicial ou em qualquer outro momento, ela será incidental. Tanto a cautelar quanto a antecipada podem ser antecedentes ou incidentais, ok? Então, a nossa tutela provisória de urgência, ela pode ser antecedente antes da petição inicial ou incidental. Vem aqui para a tela comigo. O que eu quero que você perceba? Quando ela é antecedente, e aí vamos pensar o seguinte, se ela vai ser antecedente quando eu não tenho nem petição inicial, lembrando que quando que o processo surge, o que dá ali origem ao processo? A petição inicial. A regra é que a ação, o direito de ação é exercido por meio da petição inicial e o processo ele nasce ali no momento em que aquela petição inicial é distribuída, ok? Antes da petição inicial, eu não tenho processo ainda. Todo processo tem um pedido de tutela definitiva, vocês concordam? O que eu quero é o bem da vida. Ninguém propõe, em regra, uma ação só querendo algo provisório, querendo algo ali que não tenha uma definitividade. A regra é que todo processo tem um pedido de tutela definitiva. Agora, se o meu risco, a minha urgência, ela nasce antes mesmo do processo, esse pedido será antecedente, ou seja, eu não tenho nem petição inicial. Então, vamos pegar aquele exemplo do plano de saúde. Eu me acidentei hoje, preciso realizar uma cirurgia, não tem ação, eu não tinha, antes desse acidente, não havia nenhuma pretensão resistida, eu não tinha nenhum problema com o plano de saúde. O problema com o plano de saúde surgiu quando eu tive o meu pedido de cirurgia urgente negado. E aí, quando esse pedido é negado, quando o plano de saúde fala, eu não vou autorizar a cobertura desse procedimento,
O que a gente tem que lembrar? Ora, não tem processo ainda, porque não tinha nem lide. Eu vou ter que fazer um pedido urgente para o juiz antes mesmo de ter processo. Vamos lembrar que para eu fazer uma petição inicial, eu não consigo fazer uma petição inicial rapidamente, reunir toda a documentação, elaborar, cumprir todos os requisitos da petição inicial. Mas eu preciso proteger o bem da vida agora, de madrugada, nesse minuto, senão a pessoa vai morrer. Então, nesse caso, eu posso fazer o pedido de urgência antecedente e depois, a gente vai ver quais são os prazos, eu vou lá e adito a petição inicial, porque eu vou incorporar o meu pedido de tutela definitiva a esse pedido de tutela provisória. Então, quando o pedido de tutela provisória, ele surge antes mesmo da própria petição inicial, eu tenho antecedência, ou seja, eu tenho um pedido de tutela provisória de urgência antecedente. E ele será incidental se ele vier dentro da petição inicial ou em qualquer momento para frente. Beleza? Vem para a tela comigo para a gente continuar aqui estudando aqui esse ponto e vamos falar dessas características mais importantes, tá? Dentro do nosso processo, dentro desse tema de tutela provisória de urgência, ok? Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala de tutela exauriente, de tutela definitiva, a gente tem uma cognição exauriente. Como assim? A tutela definitiva, que é a regra, ela vai seguir o que a gente fala, definitiva, ela vai seguir o que a gente chama de cognição exauriente. O que é cognição exauriente? Vem para a tela comigo, que é a regra para tutela definitiva, que eu tenho cognição exauriente. O que é cognição exauriente? O juiz, ele ouviu o réu, ele analisou a documentação, ele ouviu prova, ele ouviu testemunha, ele analisou todas as provas que foram lhe apresentadas em instrução probatória, todo mundo teve de direito de contraditório, ampla defesa, se tiver tido perícia, ele olhou o laudo pericial, ou seja, ele exauriu todo o procedimento de cognição antes de dar a sua decisão, ou seja, a sentença, sobre aquele pedido. Então, a tutela definitiva, ela é concedida após uma cognição exauriente, ou seja, o juiz ouviu todo mundo ele teve a oportunidade de falar nos autos. Agora, nesse nosso exemplo aqui do plano de saúde, que eu tenho uma cognição sumária, porque o meu pedido é de tutela provisória, e por que eu tenho uma cognição sumária? Porque o juiz, ele vai mandar o plano de saúde, se eu apresentar ali os requisitos, que já a gente vai ver quais são, se a parte apresenta para o juiz os requisitos necessários, o juiz vai mandar o plano de saúde realizar a cobertura daquele procedimento cirúrgico antes mesmo de ouvir o plano de saúde. Então, o juiz, ele dá uma decisão sem ouvir o réu, muitas vezes, sem analisar a prova, sem analisar a documentação, sem ouvir as partes, mas como o bem que eu estou tentando proteger com aquele processo, e a gente tem que lembrar que o novo CPC, ele tem uma preocupação muito grande com a satisfação do direito, ou seja, o juiz precisa proteger aquele direito, porque senão ele vai perecer. Então, o juiz dá decisões em cognição sumária. O que é cognição sumária? É uma cognição que não ultrapassou, que não analisou todas as provas, que não ouviu o réu, ou seja, que não foi dada no momento correto. É uma cognição que foi realizada ali com o que tinha. Era o que tinha naquele momento e o juiz tinha que dar uma sentença para proteger o bem da vida. Então, quando a gente vai falando de tutela provisória de urgência, pessoal, a gente necessariamente estará falando de cognição sumária. Porque se eu tiver tido uma cognição exauriente, aí eu vou ter uma tutela definitiva. Excepcionalmente, a gente vai ver que a tutela provisória ela pode ser dada após a cognição exauriente, que é quando ela é dada ali na sentença, tá? A gente vai ver essa peculiaridade. Mas a regra é que as tutelas provisórias, elas são dadas em cognições sumárias, tá? E isso cai em prova. Então, lembra aí como primeira característica a cognição sumária, tá? Vou anotar aqui para vocês. Enquanto a tutela definitiva, em regra, é dada por meio de uma cognição exauriente, a tutela provisória, ela é dada por meio de uma cognição sumária, beleza? Continuando. Enquanto a minha tutela exauriente eu tenho, então eu vou só colocar agora exauriente, tá? Enquanto a minha tutela exauriente eu tenho um contraditório no momento certinho. Então, eu cito o réu para contestar, ele apresenta a prova, você tem réplica,
eu tenho todo o contraditório no momento correto, na tutela provisória de urgência, eu posso ter o que muitas bancas aí colocam em prova, e é muito comum a doutrina também trazer pra gente, eu posso ter o famoso contraditório diferido. O que é contraditório diferido? Quando eu tenho uma tutela provisória de urgência, a gente tem que lembrar que o contraditório é direito constitucional. Não quer dizer que o plano de saúde está tendo o seu direito ao contraditório prejudicado ou restrito, ou ele está tendo ali violado o seu direito ao contraditório. Não é isso. O que acontece? Nós estamos aqui diante de direitos fundamentais, direito à vida de um lado e direito ao contraditório. O juiz, ele vai ter que fazer um sopesamento. Então, ele coloca na balança, é melhor eu garantir o direito do contraditório do plano de saúde agora ou o direito à vida do autor? Ele vai falar, olha, o direito à vida, que nesse momento ele tem um peso muito maior do que o direito ao contraditório. Então, o que ele faz? Eu vou garantir, eu vou proteger o direito à vida, mas eu não vou impedir que o contraditório seja realizado. Eu vou dar uma decisão provisória para que a cirurgia seja feita. E vou aqui, depois que o bem da vida estiver protegido, fez a cirurgia, aí a gente volta para o processo. E aí esse contraditório, ele vai ser exercido, só que ele é diferente, ele é diferido, porque ele é no momento posterior ao que normalmente seria. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um procedimento de tutela provisória de urgência, eu não tenho um contraditório normal, um contraditório no momento certo, que é o contraditório antes da decisão. Muitas vezes eu só exerço o meu contraditório depois que a tutela provisória ela foi dada. Essa tutela provisória, pessoal, ela pode ser ou revogada ou confirmada lá na sentença, porque todo o processo de tutela provisória de urgência, em regra, tem por trás um pedido de tutela definitiva. Então, eu vou exercer contraditório, só que esse contraditório ele é diferente, ele é diferido, ele é posterior à própria decisão, ok? Então, vamos anotar aqui, em regra, tá? Quando eu tenho uma tutela provisória, eu vou ter o que a gente chama de contraditório diferido, beleza? Probabilidade do direito é mais uma característica da tutela provisória, tá? Porque o que acontece, pessoal? Quando eu vou, e a gente vai ver aqui que um dos requisitos é que eu mostre para o juiz que há uma probabilidade de eu estar correto. Então, por exemplo, se o autor, eu, estou precisando do procedimento cirúrgico agora, vou propor uma ação contra o plano de saúde, pedindo uma tutela provisória de urgência, o que eu vou mostrar para o juiz? Excelência, olha, tá aqui minha carteirinha do plano de saúde, esse procedimento ele é um procedimento de emergência, então não há que se falar em carência, por exemplo, e mostro ali para o juiz que há indícios de que eu estou correta. Não posso chegar ali e fazer, por exemplo, sem mostrar para o juiz pelo menos que eu sou uma beneficiária daquele plano de saúde. Então, eu tenho que mostrar para o juiz indícios de que há uma probabilidade de eu vencer a causa, de eu estar correto. Beleza? Vamos aqui para a próxima característica, tá? Deixa eu só voltar aqui. A gente viu aqui as características principais e antes de continuar, pessoal, eu queria destacar aqui uma citação do professor Daniel Amorim Assunção, tá? Em que ele traz essa ideia de tutela provisória, tá? Eu acho que a doutrina, muitas vezes para o concurso, você não precisa ir para um curso, para um manual, mas eu tento aqui trazer no material de vocês citações que são importantes, que podem ajudar vocês a compreenderem melhor. Olha o que o professor Daniel Amorim fala. A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, já vimos. Ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica. Excepcionalmente, entretanto, essa espécie de tutela poderá ser concedida mediante cognição exauriente quando o juiz a concede em sentença. A gente vai ver por que é interessante, às vezes, o juiz conceder, tá? Essa tutela provisória de urgência na sentença, em geral, é para garantir ali um efeito suspensivo, muitas vezes, à sentença. Beleza? Pessoal, para a gente terminar, eu quero trabalhar esse vocábulo aqui com vocês, tá? Quem nunca ouviu falar de liminar? Tá? E às vezes, muitas vezes, alguns jornalistas, a gente escuta na mídia a palavra liminar sendo utilizada de uma maneira completamente equivocada. Qual é o conceito jurídico de liminar que a gente tem que levar para a prova e tem que levar para o mundo jurídico quando a gente estiver ali operando o direito, ok? A palavra liminar
Ela é um conceito topológico. O que que é isso? Ela é um conceito de localização dentro do processo. Ela tem ideia de início no processo. Liminar, é no início do processo. Para fixar bem esse conceito, a gente encerrar esse bloco, esse primeiro bloco introdutório, eu trouxe aqui para vocês, ó, um conceito bem simples de liminar, ó, significa a concessão de uma tutela, cautelar ou de evidência antes da citação do demandado, característica meramente topológica. E trouxe aqui para vocês o conceito do glossário do STF, tá? Que muitas vezes pode auxiliar vocês aí em algumas dúvidas. Olha o que o STF diz que é liminar. Ordem judicial emitida de imediato pelo juiz, em caso de tutela de urgência, concedida antes da discussão do mérito da ação. Visa resguardar direito do requerente em face da evidência de suas alegações e da iminência de um dano irreparável. Possui caráter precário, tendo em vista que o direito sob análise pode ser mantido ou revogado no julgamento do feito. Beleza? Aqui o próprio STF traz uma fundamentação legal. Todos esses aqui, por exemplo, 300 e 302, trata da tutela provisória de urgência. Beleza? Pessoal, a gente vai encerrar esse bloco agora, tá? Nós fizemos uma introdução. Primeiramente, diferenciamos a tutela provisória da tutela definitiva. Vamos fazer aqui, tá, um break e no próximo bloco a gente continua falando de tutela, provisória de urgência, ok? Até o próximo bloco.
Olá, pessoal, estamos de volta e continuaremos falando sobre tutela provisória de urgência, ok? No bloco anterior, nós fizemos ali, um panorama e analisamos algumas características gerais ali, diferenciando tutela provisória de tutela de evidência, ok? Vamos continuar trabalhando essas características gerais, beleza? Vem aqui comigo para a tela, eu trouxe para vocês aí, continuando dentro dos artigos do CPC e caem a literalidade da lei, tá? O artigo 295 fala o seguinte: a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. O que eu quero trabalhar aqui com vocês como primeira característica da tutela provisória? O que eu quero que vocês percebam? A tutela provisória, pessoal, ela não é um processo autônomo. Essa é a primeira característica que eu quero que vocês percebam. Ela não é um processo autônomo. Então, olha só, vamos pegar aqui e continuar no exemplo que a gente estava trabalhando no bloco anterior sobre plano de saúde. Se eu realizo aqui, ó, peço para o juiz um pedido de tutela provisória de urgência antecedente, pedindo para o juiz a cobertura de uma cirurgia, eu vou ter um prazo, a gente já vai analisar todo esse procedimento, para depois de concedida, eu aditar essa petição inicial. Eu vou ter que aditar a petição inicial e aí aqui sim, na minha petição inicial, eu vou ter o meu pedido de tutela definitiva. Posso até, por exemplo, além da cirurgia, aqui pedir dano moral, porque eu tive um grande prejuízo, um abalo com a negativa da cobertura daquele procedimento. Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu vou aditar. No final, eu tenho um único processo. Então, eu tenho um único processo, ok? Se, na verdade, eu fiz aqui, propus a minha petição inicial, eu resolvi fazer o seguinte, olha, eu já vou pedir a minha petição inicial mais a minha tutela provisória de urgência incidental, aqui no caso, se ela está na petição inicial, ela passa a ser incidental, eu não vou ter que pagar custas a mais por causa desse pedido de tutela provisória de urgência incidental. A mesma coisa pode acontecer, vamos supor que eu fiz a petição inicial e precisava dessa cirurgia, mas ela não era urgente no momento que eu fiz ali o pedido, mas eu já propus uma ação pedindo para o juiz realizar ali, obrigar o plano de saúde a realizar a cobertura. Vamos supor que 2 meses depois, ela se tornou urgente, a minha situação piorou, eu ainda nem consegui citar o réu, por exemplo, ainda estou dentro daquele procedimento exauriente, e aí eu faço um pedido de tutela provisória de urgência incidental depois da petição inicial. O que esse artigo está dizendo? Quando eu faço esse pedido de tutela aqui provisória de urgência, eu não vou pagar novas custas. E por que eu não vou pagar novas custas, pessoal? Porque não é um novo processo. Ele integra sempre, mesmo que ela seja antecedente, vai integrar o meu processo principal, beleza? Continuando aí, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Vem para a tela comigo, que eu quero que você perceba. Quando o juiz defere um pedido de tutela provisória de urgência, vamos voltar para o nosso exemplo, tá? O juiz deferiu a realização de uma determinada cirurgia. Nesse caso, quando o juiz realiza e manda que o plano de saúde realize a cobertura, o que está acontecendo na prática? Eu vou seguir o processo vai voltar para o seu curso normal, volta para o procedimento comum, mas a minha cirurgia foi garantida. Nesse caso, essa tutela, vamos supor que ao invés de cirurgia, seja o fornecimento de um determinado medicamento. E aí todo mês o plano de saúde está lá arcando com o meu medicamento, ok? E o processo está seguindo. Pode ser que no meio do processo o juiz perceba que eu estava completamente equivocada, que realmente aquele procedimento não era coberto, não estava dentro ali da cobertura do plano de saúde, que eu me equivoquei. O juiz pode revogar a tutela provisória? Pode, a qualquer momento. Agora, até que ele revogue, e ele tem que revogar por uma decisão fundamentada, essa tutela provisória, ela mantém a sua eficácia. Agora, pode revogar a qualquer momento? Pode.
Agora, ela vai manter a eficácia, inclusive, durante o período de suspensão do processo. Então, se o processo é suspenso por qualquer motivo e não houve revogação, essa tutela provisória, ela se mantém. Então, o plano de saúde vai ter que continuar fornecendo o medicamento. Beleza? Vem aqui para a tela comigo, 297 do CPC, afirma o seguinte: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, tá? Aí, se você quiser anotar, tá? Dentro do seu, no seu material, anota aí, poder geral de cautela. O juiz, ele tem que determinar, ele tem que efetivar ali essa tutela provisória, ok? A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber. O que ele está dizendo pra gente? O juiz, ele vai poder realizar a medida que ele entender que é necessária para que eu consiga, na prática, tá, exercer esse direito. Ou seja, para que na prática eu consiga ter ali o meu pedido, a minha tutela efetivamente concedida. Beleza? Vamos continuar aqui. 298, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Então, eu vou ter que ter a motivação aqui para realizar essa modificação, como eu falei para vocês. Presta atenção agora no 299, pessoal. A tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal, ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar ao mérito. Pessoal, vem aqui para mim. O que eu quero que vocês peguem desse 299 e leve para a prova de vocês com muito carinho? Onde eu vou, para qual juízo eu vou distribuir a minha tutela provisória de urgência? Qual é a competência? A mesma competência do pedido principal. Lembra que eu falei para vocês que a tutela provisória de urgência, na verdade, ela vai integrar o meu pedido posterior de tutela definitiva? Então, se eu tô propondo uma tutela provisória de urgência antecedente, ainda não tem processo, eu tenho que saber onde eu proponho a minha tutela provisória de urgência antecedente. No juízo que será competente para julgar a minha tutela definitiva. Leva isso. É isso que você tem que levar para a prova. O juízo competente para julgar a tutela provisória de urgência é o mesmo para julgar a minha tutela provisória definitiva. Ou, tutela provisória definitiva não, perdão, a tutela definitiva. E o que vocês têm que entender? Se eu estou falando de uma tutela provisória de urgência incidental, então meu processo já está rolando e a urgência surgiu no meio do processo, eu vou propor o meu pedido de tutela provisória de urgência para quem está com o processo. Então, se o processo está com o juiz, eu faço o pedido na vara. Se o processo está lá com o relator, eu faço o pedido pro relator, tá? Então, essa análise de competência leva a essa regra com quem tá o processo, tá? Então, sempre será competência para quem vai julgar o pedido de tutela definitiva ou eu vou realizar o meu pedido para quem está com o processo. Beleza? Volta aqui para a tela comigo para a gente continuar, tá? Aqui eu trago um textinho só para vocês fixarem esse entendimento, tá? E aí vamos falar das características, tá? Como a gente já falou, agora a gente está falando de características mais específicas da tutela provisória de urgência e não só de evidência. Elas serão ou preparatórias ou incidentais, como a gente já falou, então elas podem ser, eu coloquei esse nome preparatórias, tá? Porque esse nome pode, de fato, aparecer na sua prova, então elas podem ser preparatórias ou incidentais, beleza? Pode ser. Elas têm um caráter de urgência, então a ideia aqui é prevenir, é um caráter de preventividade, ou seja, a ideia aqui é que eu proteja o bem da vida que eu quero lá alcançar com a minha tutela definitiva, beleza? Continuando aqui, cognição sumária, coloquei um asterisco aqui, porque esse asterisco aqui quer dizer que excepcionalmente, tá?
ok? Excepcionalmente, eu poderei ter o meu pedido em cognição, eu vou poder ter o meu pedido de tutela provisória de urgência deferido em sentença, e aí, nesse caso, eu estarei falando de uma cognição exauriente, mas a regra é cognição sumária. Contraditório diferido, já falamos desse contraditório diferido, tá? Também, excepcionalmente, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, o deferimento após todo o processo, o trâmite normal do processo, eu também necessariamente posso ter ali um contraditório normal, mas de forma excepcional. Inexistência de coisa julgada material. Aqui eu quero que você coloque um coração no seu material. Coração. Isso aqui é uma regra muito importante, tá? Muito importante. Vem aqui para a tela comigo, não se esquece disso, por favor. Quando eu tenho uma decisão que analisa a tutela provisória de urgência, essa decisão não faz coisa julgada material. A coisa julgada material, ela só será possível em tutela definitiva com cognição exauriente. Então, eu não vou ter coisa julgada material em decisões que analisam tutela provisória de urgência. Beleza? Vou colocar aqui, ó, inexistência de coisa julgada material. Então, não faz coisa julgada material. Nem aquela, pessoal, nem aquela que estabiliza. Então, nem a que estabiliza, ela faz coisa julgada material. Beleza? Nem a que estabiliza faz coisa julgada material. Continuando aqui, provisoriedade. Obviamente que é uma característica da tutela provisória de urgência, a sua provisoriedade, porque ela vai ser de duas uma, pessoal, ou ela vai ser confirmada, ou seja, ou a sentença vai dizer tem que manter mesmo, ou ela será revogada. A gente vai ver todas as implicações. Então, ou ela é confirmada ou ela é revogada, tá? Reversibilidade. A gente vai ver que o CPC vai dizer o seguinte: a tutela provisória de urgência, quando ela é concedida, ela tem que ser reversível. Só que aqui a reversibilidade que o código traz é uma reversibilidade jurídica. Exemplo, o juiz mandou o plano de saúde realizar a cobertura da cirurgia. Aí lá no final do processo, na sentença, o juiz entendeu que eu estava errada, que eu não tinha direito àquela cirurgia coisa nenhuma. Eu posso desfazer a cirurgia? Óbvio que não, seria imprudente, seria ridículo o juiz mandar desfazer a cirurgia, é impossível. Naturalmente, materialmente é impossível. Agora, juridicamente, eu posso reverter? Posso. Como? Indenizando o plano de saúde. A gente vai ver que há uma responsabilidade civil objetiva e eu serei obrigada, de fato, a indenizar o plano de saúde caso eu perca. Então, essa reversibilidade aqui, vamos anotar, ela é uma reversibilidade jurídica, tá? Então, se eu posso indenizar, essa característica ela estaria presente porque eu posso indenizar o plano de saúde, tá? Fungibilidade. A gente vai ver que lá no 305 a gente vai ver essa característica. Há uma fungibilidade entre a cautelar e a antecipada, tá? Lá na nossa aula de cautelar, a gente vai aí ficar mais uns blocos trabalhando aqui tutela provisória de urgência. Eu fiz até um quadrinho aqui para vocês, deixa eu passar aqui para frente, ó, com as diferenças entre cautelar e antecipada, tá? Se bobear, a gente até consegue trabalhar esse ponto aqui ainda nesse bloco, tá? Responsabilidade objetiva por dano processual. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. O que acontece? Quando lá na sentença o juiz vem para mim e confirma ou revoga, há uma consequência prática, tá? Vamos pegar aqui duas situações. Eu pedi para o juiz obrigar o plano de saúde a realizar a cirurgia. A cirurgia foi realizada. Lá na sentença, o juiz constata que eu estava errada, que o plano de saúde não tinha que realizar a cobertura da cirurgia coisa nenhuma, mas ele concedeu a tutela provisória de urgência porque havia uma probabilidade do direito, havia ali um risco de morte, o bem da vida ele podia ser perdido. Então o juiz concedeu a tutela provisória de urgência. Isso não quer dizer que eu vou ganhar a ação, isso não quer dizer que após toda a instrução probatória o juiz não pode se convencer do contrário, se convencer que na verdade o plano de saúde não tinha que
cobrir coisa nenhuma. Nesse caso, se eu perco lá na sentença, o juiz fala, o plano de saúde não tinha que cobrir a cirurgia, mas a obrigação de fazer, que era realizar o procedimento, já foi realizada. Como é que eu vou, o que vai acontecer nesse caso? A responsabilidade será objetiva. O plano de saúde não vai precisar provar a minha culpa. Nos mesmos autos, inclusive, eu serei obrigado a indenizar o plano de saúde, com os custos que ele teve para garantir aquela tutela provisória. Por que isso, pessoal? Por que essa tutela provisória de urgência, essa responsabilidade civil, perdão, ela é objetiva? Porque as pessoas também não podem sair pedindo tutela provisória de urgência como se não houvesse amanhã, sem pensar na sua responsabilidade. Então, em caso da tutela provisória de urgência, caso ela seja revogada, quem se beneficiou daquela tutela vai ter que indenizar a outra parte, sem análise nenhuma de culpa, tá? E nos próprios autos. Nós vamos ver isso aqui dentro do procedimento nos próximos blocos. Outra situação, a tutela provisória é confirmada. O juiz mandou realmente realizar a cobertura da cirurgia, passou todo o processo de instrução probatória e lá no final da sentença houve uma confirmação de que haveria, de fato, a obrigatoriedade do plano de saúde em realizar essa cobertura. Como é que vai funcionar no caso concreto? No caso concreto, o juiz vai simplesmente confirmar a tutela provisória de urgência. Eu não tenho que indenizar nada, porque a minha tutela provisória de urgência ela foi confirmada. Beleza? Então, aqui lembrem-se disso, volta para a tela comigo, responsabilidade objetiva, tá? Deixa eu colocar aqui antecipada para ficar melhorzinho, para não cobrir o objetiva, tá? E não subjetiva, isso aqui despenca em prova. Tá, pessoal? Despenca em prova. Efeito suspensivo a recurso. O que acontece, pessoal? É aquele caso que a gente está pontuando ali, em que a tutela provisória excepcionalmente pode ser concedida em sentença. A gente sabe que a regra é que os recursos ali, alguns recursos, eles não tenham efeito suspensivo. Então, por exemplo, aquela decisão, ela pode ser executada de forma provisória imediatamente. Mas pode ter algum caso que o juiz queira manter essa tutela provisória de urgência enquanto você está ali no procedimento de recurso. Então, o juiz defere na sentença, tá? Então, vamos supor, o juiz, ele entendeu que não havia ali um risco de vida e decidiu lá na sentença só a mandar ali realizar o procedimento cirúrgico. Aí, ele lá na sentença, ele percebe, olha, eu não posso obrigar esse autor lá, esperar todo o procedimento recursal, porque agora essa cirurgia, ela de fato é importante. Aí, o que ele faz? Ele defere, ele diz, olha, tem de fato direito à realização do procedimento cirúrgico e eu concedo uma tutela provisória de urgência para que ela seja realizada agora. E mesmo que ainda caiba recurso. Então, a tutela provisória de urgência, ela pode ser também deferida na sentença nesses casos, tá? Pessoal, nós vimos as características gerais de tutela provisória de urgência, ok? Nós trabalharemos nos próximos blocos todo o procedimento de tutela provisória de urgência. O próximo bloco a gente volta falando da diferença entre tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência antecipada. Vamos só adiantar o conceito para vocês já irem refletindo. No próximo bloco a gente vai detalhar melhor, tá? Eu tenho duas espécies de tutela provisória de urgência. Ou ela é cautelar ou ela é antecipada. Ela será antecipada quando o que eu peço para o juiz é o próprio bem da vida que eu quero lá na tutela definitiva. O exemplo da cirurgia é um ótimo exemplo de tutela provisória de urgência antecipada. Porque o que eu estou pedindo para o juiz é exatamente o meu pedido de tutela definitiva. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de tutela provisória de urgência cautelar, tá? Vamos supor que eu tô ali num processo de divórcio, tá? Tô dentro do meu processo de divórcio, ou nem propus a ação de divórcio, mas estou pensando em me divorciar. Eu e o meu marido, nós já conversamos ali sobre o divórcio, estamos pensando em propor ali uma ação de divórcio, ok? Só que aí eu percebo o seguinte, o meu marido, antes do divórcio, ele tá escondendo patrimônio, ele tá vendendo alguns bens comuns do casal para evitar uma partilha futura. Então, eu posso falar, excelência, o que eu quero lá no meu processo principal vai ser o divórcio e a partilha de bens. No entanto, o meu cônjuge, ele está dilapidando patrimônio. Se ele continuar dilapidando patrimônio,
Quando a gente chegar lá no processo bonitinho, com todo o trâmite exauriente do divórcio, o que vai acontecer? Não vai ter nada para dividir, porque ele está dilapidando. Então, de forma cautelar, eu posso pedir um bloqueio de bens. Eu posso pedir que o juiz proíba, bloqueie qualquer alienação de bens comum do casal para que evite que o patrimônio seja dilapidado e lá na minha ação futura de divórcio e partilha, eu não tenha nenhum prejuízo. Percebam vocês que a tutela definitiva nesse caso é o divórcio e a partilha. Mas o que eu estou pedindo aqui? Bloqueio de bens. Por que eu estou pedindo bloqueio de bens? Para garantir que o que eu quero lá no futuro seja possível. Mas o meu pedido definitivo não vai ser bloqueio de bens. O meu pedido definitivo vai ser divórcio e partilha. Beleza? Então a gente encerra esse bloco por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, sugestão, manda aí para a área do aluno. Qualquer dúvida, que a equipe do GRAN, eu tô aqui à disposição para tirar as dúvidas, beleza? E aí no próximo encontro a gente continua e a gente vai voltar com todos os procedimentos da tutela provisória de urgência. Beleza? Então até o próximo bloco, pessoal.